Oi pessoal, vamos hoje para mais uma aula de redação. O assunto hoje é muito importante, né? Ouso dizer que é o mais importante na redação, porque na verdade, né, na redação dissertativa argumentativa, a banca avaliadora, seja do concurso, seja do vestibular, ela quer avaliar a sua criticidade, né? Quer avaliar a sua argumentação. Então é sim, de fato, uma aula muito importante. Então vamos lá. Na aula de hoje falaremos sobre como evitar lacunas, né? Ou seja, aquelas falhas no desenvolvimento das ideias. Então vamos ao próximo slide. Muitos alunos perdem ponto no desenvolvimento dos argumentos, parte que é, sem dúvida, a mais importante na redação, né? Como eu acabei de falar. Agora a gente vai direto ao ponto. Aqui não vai ter enrolação, sabe que as nossas aulas aqui, elas são aulas rápidas, aulas dinâmicas, aulas didáticas, e eu gosto disso, não gosto de enrolar, a gente vai direto ao ponto. Então a gente vai ler agora alguns exemplos de redações com lacunas, e eu vou ler com vocês, e eu vou explicar quais são essas lacunas e o que deveria ser feito para poder ter aí uma pontuação máxima nessa parte de argumentação, de desenvolvimento de ideias. Então vamos lá. Vamos ignorar, tá, os erros de acentuação, erros de ortografia, erros de vírgula, erros de gramática em geral, porque o nosso foco aqui, agora, nessa aula, é somente argumentação. Então a gente não vai avaliar outros tipos de erro, de coesão, enfim, somente erros de argumentação. Então vamos lá. Esse aqui é um parágrafo, né? Aqui o tema, gente, seria desigualdade, tá? Desigualdade na sociedade brasileira. Principalmente, é fulcral pontuar que a desigualdade deriva da baixa atuação dos setores governamentais, no que concerne à criação de mecanismos que coíbam tais recorrências. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é o responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atuação das autoridades, a negligência governamental faz com que essas pessoas em vida, né, deveria ser, tenham uma vida árdua e de poucas oportunidades nessa sociedade contemporânea. Desse modo, o governo deve mudar sua postura. Então aqui a gente tem o quê? Aquele clássico caso de argumentação, de argumento coringa, aquele argumento que a gente sabe que serve para qualquer tema, ou seja, o governo ou o Estado como um agente perpetuador do problema. Então, vamos lá. Professora, eu já vi vários outros professores falando que não tem problema em usar argumento coringa. Realmente, não tem problema você usar um argumento coringa, só que você tem que saber usar, tá? Ou seja, não adianta você pegar um argumento, como aconteceu com esse aluno aqui, e colocar ali e falar que tem a ver com o tema. Ele não explicou nada. Eu vou falar direitinho pra vocês. O que acontece? Quando a gente tem esse tipo de argumento, a gente tem que adaptá-lo ao tema. Então vamos lá. Aqui ele iniciou falando da desigualdade, beleza. Aí a problematização desse parágrafo quer dizer que o Estado, ele é negligente, né? Ele fala aqui, ó, baixa atuação dos setores governamentais. Beleza. No que concerne a criação de mecanismos que coíbam tais recorrências. Mas quais são esses mecanismos? Mecanismo é uma palavra muito ampla, é uma ideia muito ampla. O que de fato o Estado não faz, ou o que ele faz na prática, que ajuda a perpetuar esse problema da desigualdade? Não tem escrito o que é. Aí só fala, devido à falta de atuação das autoridades, a negligência governamental faz com que essas pessoas tenham uma vida árdua, tá? Mas como seria essa atuação do governo na prática? O que ele não faz? O que ele não garante? O que acontece na vida real que ajuda a perpetuar esse problema? Por que esse problema continua? O que o governo tem a ver com isso? Ele não explicou nada. Eu falo assim porque eu não sei se é homem ou mulher, tá? Não explicou nada. E aí fala, as pessoas têm uma vida árdua. Como assim? Como que é essa vida na prática? O que acontece? Por que ela é árdua? O que tem ali pra ser uma vida difícil? Também não tem. E de poucas oportunidades. Oportunidade de quê? De escola, né? De educação, de emprego, de moradia, de quê? Então é um argumento, você vê que tudo ficou amplo nesse parágrafo. Tanto as consequências, tanto o agente causador e por que aquele problema ocorre. Então aqui nós temos um argumento coringa, tá? Ou seja, o Estado como agente, mas a gente não tem nenhuma adaptação a esse tema. Então ele não explicou nada, tá? Tem uma estrutura bonitinha, porque ele começa com o tópico frasal, né? Tópico frasal são aquelas duas primeiras linhas ali, que apresenta qual vai ser o problema naquele parágrafo, ou seja, a desigualdade deriva da baixa atuação dos setores governamentais. Então nós temos aqui uma citação que tem a ver com esse argumento que a gente está falando aqui do Estado, e a citação, ela traz aqui o Estado, né, como centro da discussão, só que não tem explicação do problema fora da citação. Então a gente não tem aqui explicação do que acontece de fato na prática. Então há muitos erros aqui, né? São erros de lacunas, né? Ou seja, existem buracos. A gente fala lacuna na anotação, buracos, aqueles buracos que o leitor que tem que descobrir o que é. E isso não pode acontecer na redação. O aluno nunca pode apresentar uma ideia e deixar que o leitor, por si só, infira o que acontece dali. Ou seja, que o leitor deduza, né, o que isso quer dizer. Isso não pode acontecer. Tem que estar tudo muito claro para o leitor. E aqui não tem nada claro nesse parágrafo. Aí a gente vai agora para o próximo exemplo. Também eu acho que esse tema também era da desigualdade. Mas aqui vocês vão perceber que esse parágrafo também você não consegue nem descobrir o tema. Isso também é um outro erro. Então, porque assim, a gente tem que reforçar o tema em todos os parágrafos. Como assim, professora? Você tem que relacionar aquele argumento ao tema. Então agora a gente vai aqui para o segundo exemplo. E esse exemplo aqui também era do tema desigualdade. Só que vocês vão perceber que não dá nem para saber que é sobre esse tema. Porque esse é um argumento que não foi articulado ao tema. E isso também não pode acontecer. Ou seja, quando a gente apresenta um problema na redação, um argumento, a gente tem sim que relacionar ele ao tema em todos os parágrafos. Ou seja, se no segundo parágrafo eu falo que o Estado é responsável pela desigualdade, eu tenho que explicar o que isso tem a ver com a desigualdade. O que o Estado faz, ou ele não faz, no caso, na prática, que causa a desigualdade. Aí aqui, por exemplo, a gente já vê aqui de início que fala sobre base educacional lacunar. Tá, mas qual é essa lacuna na educação que perpetua a desigualdade? Então você tem que colocar ali, relacionar como esse problema tem a ver com a desigualdade. Então vamos lá. Ademais, é imperativo ressaltar a base educacional lacunar como promotor do problema. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cada 10 brasileiros, 9 não tiveram uma base
uma boa base educacional. Partindo desse pressuposto, o brasileiro sofrerá no mercado de trabalho e tudo isso retarda a resolução do empecilho, já que a base educacional lacunar contribui para a perpetuação desse quadro deletério. Ou seja, ele nem citou o tema aqui. A gente nem sabe se o tema... Eu sei que é esse porque eu corrigi essa redação e o tema era desigualdade, tá? Você pode... Eu acho que era até o mesmo aluno, que a letra é a mesma. Se vocês repararem aí, a letra é a mesma. E aí você nem sabe que isso aqui é sobre desigualdade. Se você estiver lendo a redação, chega lá no terceiro parágrafo, às vezes você nem lembra, você como leitor, você nem lembra mais qual era o tema, você já não vai saber mais sobre o que está falando, você vai ter que voltar lá na introdução para saber sobre o que é aquela redação. E isso também não pode acontecer. O leitor não pode ficar voltando em outro parágrafo ou em outro trecho para entender uma ideia. Então aqui, se você não soubesse que o tema era desigualdade, se eu não falasse aqui no vídeo que o tema era desigualdade, você nem ia saber. Você ia pensar que o tema era... alguma coisa relacionada ao mercado de trabalho, né? Porque ele fala que o brasileiro vai sofrer no mercado de trabalho. Mesmo assim, não explica nada. Então vamos lá, a gente já começa com esse problema aí. Não tem a relação explícita, ou seja, o aluno não descreve qual é a relação do problema com o tema. Ele deixa que o leitor infira, deduza isso. Então ele fala aqui que tem uma base educacional lacunar. Tá, mas qual é essa falha da educação? Também não fala. Ele fala que não tiveram uma boa base educacional. Tá, se eles não têm uma boa base, então eles têm uma base ruim. Mas como é que essa base é ruim? O que acontece na prática que é ruim? O que é ruim nessa base? O que não está funcionando ali? Né? Qual é a falha de fato? E como que essa falha se relaciona com a desigualdade? Como isso gera a desigualdade? Também não fala. E aí fala que o brasileiro vai sofrer no mercado de trabalho por causa disso. Tá, mas vai sofrer como no mercado de trabalho? Sofrer é uma ideia muito ampla, né? Tipo o mecanismo que a gente viu lá no outro parágrafo. Mas sofrer como? Não vai conseguir emprego, vai conseguir, mas vai ser maltratado, não vai receber salário digno. Como que vai ser essa sofrência, né? Entre aspas. E como que essa questão do mercado de trabalho tem a ver com o tema de desigualdade? Também não tem explicando. E como que essa questão de sofrer no mercado de trabalho tem a ver com a desigualdade? No caso, com a falha na educação. Como essa falha na educação gera esse problema no mercado de trabalho? O que uma coisa tem a ver com a outra? Também não tem nada explicado. Então, como eu falei, tem uma estrutura bonitinha aqui também, né? O mesmo aluno, ou seja, tem um tópico frasal bonitinho, tem ali depois uma citação, ali ele tenta explicar o problema, mas não explica nada, e depois vem ali um desfecho bonitinho também. Mas tem essas falhas aí de desenvolvimento, ou seja, ele apresenta um problema, apresenta uma citação, mas ele não explica qual é o problema. Isso aqui também é um outro argumento coringa, né? É um argumento que serve para qualquer tema, né? A falha da escola. Claro, a gente sabe que a educação, ela molda o aluno, o indivíduo, para a vida. Então, muitos problemas que existem sociais realmente têm a ver com a educação. Mas como que isso vai ter relação com aquele problema? Ou seja, aqui não tem essa relação explícita. O aluno não escreve de fato qual é essa relação, o que uma coisa tem a ver com a outra. Esse é o problema aqui desse parágrafo. Agora a gente vai para um outro exemplo, que já não é mais sobre esse tema, não é nem o mesmo aluno, tá? Aqui, o tema, se eu não me engano, era o papel da Força Aérea nas ações cívicos-sociais. Um tema difícil. Um tema que você não encontra uma problematização na frase temática, né? Ou seja, o papel da Força Aérea brasileira nas ações cívicos-sociais. E como eu já falei aqui em outras aulas, toda redação dissertativa argumentativa ela vai abordar um problema. E às vezes esse problema não vai estar escrito na frase temática. Você, como aluno, vai ter que ver ali qual é o problema. Então, no caso, o papel da Força Aérea em ações cívicos-sociais, o problema, obviamente, não está na Força Aérea. O problema está em alguma coisa da sociedade que a Força Aérea vai atuar, tá? Então, vamos lá. Algumas ações na sociedade que a Força Aérea vai atuar. Então, vamos lá. Vamos ler esse exemplo. O emprego da Força Aérea brasileira nos últimos anos tem sido de grande importância humanitária para o povo brasileiro. Já não temos aqui um tópico frasal, porque não tem problematização. Dessa maneira, a FAB realiza atividades que merecem destaque, como, por exemplo, operações de resgate nas catástrofes urbanas, apoio direto nos desastres ambientais que afetam determinadas regiões do país e até mesmo transportando donativos para os mais necessitados. Com isso, a população terá uma referência positiva quando precisar de ajuda. Ou seja, não tem nada aqui, nenhuma problematização. Qual é o erro aqui? Não ter problematização. Então tá, o emprego da Força Aérea Brasileira é de grande importância humanitária. Mas qual é o problema disso? Nenhum. Não tem nenhum problema disso. Por que eu trouxe isso pra vocês? Porque a gente tem que ter problematização, tá? Se você não tem problematização, isso vai ter um problema pra você sim. Por quê? A banca, ela espera que você apresente uma capacidade crítica de avaliar, de argumentar, de criticar determinado tema. Então aqui não tem nenhum tipo aqui de problema que você vê nesse parágrafo. Né? Problema que eu digo em relação ao tema mesmo. Então só tem coisas positivas sobre a Força Aérea. Também não fala sobre as ações psicossociais, né? Ou seja, qual é o problema que tem na prática que a Força Aérea vai atuar ali, por que aquele problema existe? Não tem nada. Vamos pro próximo exemplo. Aqui o próximo exemplo. Eu vou ler porque eu já não lembro mais o tema desse daqui. Contudo, com a globalização e com a cultura local sendo influenciada por países, principalmente europeus e pelos Estados Unidos, que tinha a ver com o símbolo nacional, que era da bandeira. A bandeira como um símbolo nacional. Principalmente, o sentimento de patriotismo tem reduzido ao longo dos anos. Então aqui a gente tem uma problematização, ou seja, as pessoas não são mais tão patriotas, tá? Antigamente, o hino nacional era tocado nas escolas e a bandeira rasteada, não estou enxergando, nos pátios. Hoje, muitos não veem importância nisso. Não explica por quê. Além disso, aí já vai para outro problema. Além disso, a influência de algumas correntes políticas retiram do povo o orgulho pela nação. Como que acontece essa influência? Não fala. Quais são essas correntes políticas? Não fala. Retiram do povo o orgulho pela nação. Como que eles fazem essa retirada? Também não fala. Aí ele vem e bota uma citação. Karl Marx, em seu livro Manifesto Comunista, diz que o conceito de nação não deveria existir. Porém, a existência de símbolos e o amor à pátria fortalece a nação. E o indivíduo faz crescer o país socialmente e economicamente. Aí não tem nenhum desfecho aqui, ou seja, não tem nenhuma conclusão nesse parágrafo que conclua de fato aquele problema que ele iniciou abordando, que é a falta de patriotismo brasileiro. Ou seja, quais são os problemas desse parágrafo? Ele apresentou
Vou falando muito problema, mas não tem como, né? Não vou ficar botando sinônimos aqui pra vocês entenderem que problema é problema mesmo. Aqui tem 2 problemas que ele apresentou, né? Ou seja, muitas pessoas não veem a importância do patriotismo e a influência de algumas correntes políticas que retiram do povo o orgulho pela nação. Então nós temos esse erro aí, porque cada parágrafo de argumentação deve abordar somente um problema. Então, e aí esse problema deve ser explicado pelo aluno. Por quê? Não acontece o que ocorreu aqui nesse parágrafo. Tem 2 ideias e as 2 apresentam lacunas, ou seja, as 2 não foram bem desenvolvidas. E se ele desenvolvesse uma, não teria espaço para desenvolver a outra, porque a gente sabe que são só 30 linhas na redação, né? O máximo é 30 linhas, geralmente o mínimo é 25, se eu não me engano. Ou 20 ou 25, dependendo da banca, né? Então, assim, aqui não teria espaço, até porque ele apresentou uma citação longa, então não teria espaço para desenvolver as 2 ideias. Por isso eu falo, apresente somente uma ideia por parágrafo, para dar para você colocar a estrutura do parágrafo bonitinho, colocar ali também uma citação se você quiser, e aquele desfecho. Então aqui ele apresentou 2 ideias que são boas, tá? Ele poderia ter aproveitado melhor essas ideias. E não explicou nada, ó. Muitos não veem a importância do patriotismo. Por quê? Ele antes falou que o hino nacional era tocado nas escolas. Mas hoje muitos não veem a importância. Ele poderia falar que hoje esse hábito foi perdido. Hoje as escolas não fazem mais isso, por falta de tempo, enfim. Poderia... Várias coisas aqui, ele não explicou por quê, né? E essa parte de explicar era só do aluno mesmo, não sei o que ele quis dizer com isso. Por que não acontece mais, aí é só com o aluno pra gente saber o que ele quis dizer. Aí ele fala a influência de algumas correntes políticas. Quais são essas correntes políticas? Como que é feita essa influência? Né? Como que elas retiram do povo esse orgulho pela nação? Por que isso é um problema? Por que a falta de patriotismo é um problema? O que isso gera? Para a nação ou para a sociedade? Enfim, não tem nenhuma explicação aqui. Tá? Então aqui é um outro exemplo. Desculpa, gente. Aqui é um outro exemplo de um parágrafo, né? Que não tem explicação, tá? Então é uma lacuna, ou seja, ele deixa pro leitor imaginar, né? Para completar. Eu vou ter que imaginar aqui várias coisas para poder completar essa ideia. E não é meu dever como leitor imaginar nada. O escritor, no caso, aquele aluno, que tem que explicar para mim o que está acontecendo e como que isso acontece na prática. Não eu, como leitora, tenho que deduzir o que ele quis dizer. Eu não posso deduzir o que ele quis dizer. Até porque o leitor nem conhece o aluno. Vamos para mais um exemplo. Esse outro tema aqui tem a ver com aquele da FAB, né? O papel da FAB em ações cívico-sociais. Alguns acontecimentos podem ser citados para demonstrar a importância das ações da FAB em território nacional. Como exemplo, os acidentes aéreos da Gol e da Air France, em ambos os casos, devido ao trabalho dos militares e com a utilização de seus aviões. Foi possível o resgate dos corpos das vítimas, permitindo assim que as famílias enterrassem seus entes queridos. Nossa, é um parágrafo muito grande, a gente já começa com um erro aí, né? Olha o tamanho desse parágrafo. Em outro momento, muito difícil para o mundo, que foi a pandemia da Covid-19, logo no seu início na China. Então, vamos lá. Podem dar uma pausa aí para ler, porque é um parágrafo muito grande. Então, leiam aí sozinhos esse parágrafo inteiro. E aí eu volto para falar com vocês, para poder falar as considerações. Então, gente, voltamos, né? Espero que vocês tenham dado a pausa aí e tenham lido. É um parágrafo muito grande e é um parágrafo que tem somente citação. Vocês podem perceber que só tem fatos aí. Então não tem argumentação, é um tipo de parágrafo expositivo. Ou seja, o aluno apresenta somente citação e ele acha que isso é o suficiente. Que, apresentei fatos, apresentei citações, então isso comprovou a minha ideia. É o que o aluno deve achar. Acontece, gente, que isso não pode acontecer. Tá? É muito legal a gente apresentar citação. Sim, tem banca que apresenta isso como obrigatoriedade. O aluno deve sim apresentar citação, tudo bem. Mas a gente não pode apresentar mais do que uma citação por parágrafo. Por quê? Isso indica a falta de autoria do aluno. Tá? Ou seja, se você apresentar somente citação, não tem argumento que é seu. Por exemplo, vamos supor que eu tenha falado aqui de 2 novelas. Eu só apresentei o que aconteceu nas novelas. Eu apresentei ali 2 episódios, vamos supor assim. E o que eu quero dizer com aquilo? Não sei, porque não teve espaço para eu colocar nem a minha ideia. Entendeu? Então, assim, esse parágrafo não tem argumento do aluno, só tem fato, só tem o que aconteceu na prática. Não temos, então, uma autoria. Isso é um problema. O que você poderia fazer nesse caso? Apresentar somente uma citação por parágrafo. E essa citação também não pode pegar o parágrafo inteiro ou mais da metade dele. Porque o aluno tem a prioridade, o foco do aluno tem que ser a sua argumentação. Então, ele tem que explicar o problema com as próprias palavras dele. Mas professora, não é uma citação direta, tudo bem. Mas o leitor, né? O leitor, o corretor, ele reconhece quando aquilo ali é uma citação e quando aquilo não é uma citação. Nesse caso aqui, foram fatos, ele apresentou fatos. Então, assim, se isso já aconteceu ali na prática, o que o aluno quis dizer com aquilo? Essa ideia não é do aluno. O aluno somente apresentou o que aconteceu. Tá? Não é uma coisa que o aluno acha na cabeça dele, não é uma crítica do aluno. Ele apresentou somente o que aconteceu na prática. Não depende dele aquilo ali. Então, isso é um erro. Então, evitem parágrafos que apresentem somente citações. Professora, mas eu gostei muito dessas 2 citações. Tudo bem, então se tiver espaço na sua redação, coloca essa outra citação em outro parágrafo e encaixa lá. Se não tiver espaço, escolha somente uma e priorize o seu argumento, porque isso aqui é um problema muito grave, gente. Aí agora vamos para o próximo slide. Esse aqui é o que eu sempre falo para todos os meus alunos, porque todos os problemas relacionados à argumentação estão ligados com essas perguntinhas. Se os alunos respondessem isso aqui na hora da redação, né, lá no parágrafo, não teriam tantos erros, né? Então vamos lá. Sempre pergunte aos seus argumentos. Como isso pode ser relacionado ao tema? De que forma ele influencia a problemática? Ou seja, qual a relação dele com o tema? Quais são as consequências?
Posso citar um exemplo? Porque essa parte de posso citar um exemplo é muito para aquela parte de ideias amplas, como o menino citou lá, ou a menina, não sei. Mecanismos que coibam tais recorrências, uma vida árdua, sofrer no mercado de trabalho, ideias muito amplas. Então, posso citar um exemplo e tente responder às indagações na própria argumentação. Ou seja, são perguntas para o aluno fazer para si mesmo enquanto ele lê, porque o ideal é fazer um esboço da sua redação, não rascunho, depois passar limpo. Então, você faz lá a sua redação. Quando você vai ler para passar limpo, você se pergunta isso aqui nos seus argumentos. Se não tiver a resposta disso aqui, é porque tem lacuna. Agora a gente vai apresentar aqui para vocês 2 exemplos, tá? Tem esse slide, tem mais um, de argumento sem lacuna. Ou seja, vocês vão ver a diferença da explicação das ideias aqui e depois vocês podem botar no vídeo para vocês verem como aquelas outras ideias que eu apresentei não estavam bem explicadas, estavam totalmente vazias, vamos dizer assim, né? Muito amplas e superficiais. Aqui era algum tema relacionado aos deficientes auditivos, no caso desse parágrafo. Ademais, em muitas instituições de ensino, deficientes auditivos ainda são vítimas de xingamentos e até de agressões físicas por parte de outros alunos, ações que caracterizam o bullying. Apresentou o tópico frasal ali a problemática. Então, o problema aqui é que os deficientes sofrem nas escolas, né? Sofrem bullying. Aí vem com a citação. Nesse contexto, o filósofo, blá, 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 já afirmava que preconceito é opinião sem conhecimento. Tal máxima, a gente já pegou, já relaciona a citação ao tema. Tal máxima, mesmo século depois, comprova que atos intolerantes são, em geral, consequências de uma formação moral deturpada. Então, deturpada por quê? Aí ele explica, a qual não privilegiou princípios. Pô, mas quais são esses princípios? Princípios é uma palavra muito ampla. Também exemplificou, por exemplo, a tolerância e o respeito às diferenças como essenciais para a convivência harmônica em uma sociedade tão heterogênea. Aí ele vem e faz o desfecho. Desse modo, verifica-se a ineficácia de famílias e escolas em desestimular. Ou seja, tá tudo explicado, tá? Ele explica por que aquele problema acontece, ou seja, acontece porque não tem o aluno, a pessoa, não tem uma formação ideal, né? E de quem é a culpa disso? Ou é da família ou é da escola, que são os pilares da educação de toda pessoa. E falou sobre os princípios, explicou quais são os princípios, então assim, tá tudo explicado, pode ver que tá tudo amarradinho, né? A citação que ele fez não ficou solta, porque ele relacionou, ou seja, a gente comprova que essa citação existe, porque na prática acontece isso. Então tá tudo explicado nesse argumento. Pode ver que não tem nenhum problema. Ele explicou o porquê que acontece, deu exemplo de ideias amplas no caso dos princípios, né? Explicou aqui, ó. Formação moral deturpada. Mas por que ela é deturpada? Como assim? Ou seja, ela não privilegiou princípios, por isso que ela é deturpada. Tá tudo muito explicado, tá? Tudo, não tem erro nenhum aqui em relação à argumentação. Não tem erro nenhum nesse parágrafo. É um parágrafo perfeito em relação à argumentação, ao desenvolvimento das ideias. Agora vamos lá ao próximo tema, que fala sobre, eu acho que era democratização do cinema. Tá? Democratização do cinema. Ademais, vale postular que a falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos também dificulta o acesso amplo aos cinemas do país. Então, apresentou aqui a problemática dele, no caso aqui o tópico frasal. Sobre o que ele vai falar? Sobre a falta de infraestrutura. Tá. Conquanto a acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna e os cinemas disponham de lugares reservados para cadeirantes, não há intérprete de libras nas telas e a configuração das salas pautadas em escadas, não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. Ou seja, ele fala aqui que por mais que seja um direito da Carta Magna, que esteja lá na Constituição, né, e os cinemas apresentem espaços reservados para cadeirantes, né, ele explica, além de não ter intérprete de libras, a configuração das salas. Mas qual é essa configuração das salas? Também explicou, pautada em escadas. Isso não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. Então está tudo explicado, né? À luz dessa perspectiva, é fundamental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos. Ou seja, tem muito argumento que eu vejo que o aluno fala isso também, principalmente quando é sobre algum tema relacionado ao deficiente, né? Fala sobre falta de infraestrutura, né? Ou infraestrutura inadequada. Tá, mas qual seria essa infraestrutura? Como que isso acontece na prática? Aí tem muita gente que não explica. Aqui ele explicou. Ou seja, qual é essa falta de infraestrutura? Não tem intérprete de libras e não tem a configuração das salas em escadas. Ou seja, não tem como uma pessoa de cadeira de rodas subir uma escada, né? Sozinha, não tem como. Então, é um argumento que está muito bem explicado, tá tudo bonitinho, tudo amarrado. Apresentou também a citação, porque fala da Carta Magna, né? Que no caso é a Constituição. E apresentou a relação, ou seja, a relação de oposição, né? Por mais que isso esteja na Carta Magna, na prática isso não acontece. Explicou porque que na prática isso não acontece. Explicou essa configuração das salas. Poderia colocar só a configuração das salas. Ia ter uma lacuna ali. Como assim? O que tem essa configuração das salas? Mas ele explicou. Ah lá, pautada em escadas. Então isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque não auxilia o deslocamento de idosos portadores de necessidades especiais. Então, é um parágrafo que não tem erro. Tá tudo muito bem explicado. Então perceberam a diferença desses dois últimos exemplos para aqueles primeiros exemplos que eu apresentei, com as ideias que o leitor tinha que ficar adivinhando o que o aluno quis dizer. Aqui, você não precisou adivinhar nada. O aluno explicou tudo. E não ficou aquela coisa muito, muito detalhada, aquele parágrafo gigante. Não ficou. Aquele último exemplo que a gente viu, de problema, né? Vou até voltar nele aqui. Aquele da Fábio. Olha só o tamanho desse parágrafo, muito grande, cheio de erro. E o tamanho desse parágrafo agora, bem menor, e tudo muito bem explicado. Então, às vezes, o aluno também fica com medo disso. Ah, mas professora, se eu for explicar tudo, não vai dar na linha. Não vai caber tudo no número máximo de linhas. Claro que cabe, tá vendo? É só você organizar e saber como apresentar as ideias. Evitar apresentar aquelas ideias amplas, aquelas palavras de problemas, mecanismos,
como é aqui no caso, infraestrutura, e sempre que você tiver que apresentar, pô, não tem jeito, eu vou ter que colocar essa palavra aqui com sentido amplo. Apresenta o exemplo depois, como o aluno fez aqui, ó. Configuração das salas. Pô, configuração das salas, como assim? Aí ele explicou depois, pautado em escadas, pronto. Não precisa ser uma coisa gigante, gente, não precisa. É saber colocar no papel, saber como que eu vou escrever. Porque isso aqui tu tá ligado ao quê? A uma coisa que tem aula aqui também, no caso, o projeto de texto, né? Quando eu falo pra vocês, poxa, professora, mas na hora do concurso eu não tenho tempo pra fazer isso tudo. Você não tem tempo porque você não praticou. Quando a gente não pratica a redação, a gente demora às vezes mais de 2, 3 horas pra fazer, né? E ela às vezes nem sai tão boa assim, já sai cheia de erro. Porque você não praticou. Quando você começa a praticar a redação, já tá ali treinando um tempão em casa, você faz uma redação em 20, 30 minutos e olhe lá. Né? Tem gente que consegue fazer até mais rápido do que isso, porque já tá acostumado. Já sabe ali, ó, a sagacidade, a estrutura, como apresentar um problema. Então o que eu falo pra vocês? Mapa mental, tá? Como assim? Primeiro se treinar em casa, não adianta nada, faltar uma semana pra prova, vocês querem milagre, não vai ter milagre, redação não tem milagre. Então, falta uma semana pra prova, eu vou estudar redação. Se você não praticou e você não tem o hábito de praticar, você não vai tirar nota máxima, tá? Desculpa falar isso pra você, mas é verdade. Se você esperar uma semana estudar a prova e querer milagre na redação, você não vai conseguir. Por mais que você grave, decore argumentos coringas, que são aqueles argumentos que eu falei que servem pra qualquer coisa, você vai cometer um erro, porque você não vai saber adaptar aquele argumento, aquele tema. Então, você não vai conseguir, você tem que se preparar antes, não adianta. Então, o que eu indico pra vocês? Praticar, obviamente, né? Assistir aulas, ver com algum professor particular, ou na sua escola, algum cursinho, alguma coisa do tipo, e treinar, tá? Mas eu não tenho dinheiro. Cara, pede algum amigo seu pra dar uma olhada, algum parente seu pra olhar a redação e ver se ele entendeu o que você quis escrever. E tem muita aula hoje, assim como no meu canal, tem muitos outros canais também que são bons aqui no YouTube, que dão aulas de redação, que tem gente corrigindo redação ao vivo, né, lá na hora do vídeo. Então, gente, hoje vocês têm muitos recursos, né, para poder aprender, principalmente redação. Então, o que eu indico para vocês? Além de praticar, como eu falei, antes, quando você vai fazer o rascunho da redação, porque se você tá a maioria, eu espero, a maioria dos alunos, primeiro coloca a redação a lápis, depois passa a caneta, né? Isso, a gente faz um rascunhozinho, depois a gente passa o definitivo lá na hora da prova. Procura fazer um mapa mental, ou seja, você bota lá o tema. O tema é dificuldade para deficiente no Brasil, vamos supor. Então, você vai botar esse tema lá no meio. Aí você vai puxar setinhas. Quais são os problemas que eles têm na prática? Pode botar lá. Falta de acessibilidade nas ruas, porque não tem rampa. Falta de assistência médica adequada em hospitais públicos. Tô dando exemplos aqui pra vocês, tá? Falta de garantia de emprego. Falta de aula de Libras como obrigatória. Enfim. Então, assim, vocês vão puxando setinhas e colocando problemas que vêm na mente de vocês, que estão relacionados aos deficientes. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher, se vocês tiverem muita imaginação, vocês vão escolher quais são os melhores problemas, na sua cabeça, tá? Melhores pra você, que você sabe falar mais sobre aquilo. Por que eu sei explicar mais? Vocês vão escolher ali 2, eu sugiro 2, porque tem que ter 2 parágrafos de argumentação. Pode ter até 3, mas eu não sei o tamanho da sua letra, né? Então, se tiver 3, pode ser que não dê tudo em 30 linhas. Então, escolha 2 e explica aqueles 2, um em cada parágrafo. Aí vocês podem falar, explicar causa e consequência, aí com vocês, aí já é outra aula, tá? O que eu quero dizer aqui pra vocês é o seguinte: esse mapa mental que eu tô falando, ele tem a ver com um projeto de texto. O que é o projeto de texto? O aluno, ele esquematizar, um texto tem uma organização, e o corretor ele consegue ver, desculpa que eu tô um pouco resfriado, ele consegue ver que o aluno, ele tem pleno domínio da estrutura, como eu falei, esse daqui, ó, desse último exemplo, né, apresentou um tópico frasal, apresentou uma citação, explicou o problema, e por fim, colocou um desfecho, ou seja, ele sabe a estrutura do texto, tá? Então ele estruturou tudo na cabeça dele e depois botou no papel, ou estruturou no rascunho e depois botou no papel definitivo, não tem problema. Então, isso também faz parte do projeto de texto. Quando o aluno apresenta lacunas, ou seja, quando tem problema na argumentação, a gente já sabe que aquele aluno ali não se preparou antes de passar aquele texto para o papel. Tá? Então tudo isso aqui tem a ver com projeto de texto. É isso, gente. Eu quis trazer essa aula. Foi uma aula só com exemplos, né? Porque quando a gente vai explicar algumas coisas assim, o aluno fica sem entender porque ele não tá vendo um exemplo. Então é muito difícil eu tentar falar pra vocês que tem que argumentar assim e não assado, e vocês perguntarem, mas como assim? Não entendi. Então é muito bom ter exemplo. Então eu trouxe uma aula só com exemplos. Ficou até um pouquinho longa, mas aí é só vocês colocarem aí, acelerar um pouquinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Sugestão de conteúdos, coloquem nos comentários, tá? Eu tô precisando aí de sugestão de conteúdo. Pode ser em português, ou em literatura, né? Ou em redação, tá? Então, quem quiser dar alguma sugestão, pode colocar aí, que quando der, eu faço uma aula e posto pra vocês 0800, gratuitas. Minhas aulas aqui, elas são gratuitas. Eu faço correção particular. Quem quiser, eu vou deixar meu número aí na descrição. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, eu tenho pacotes com preços acessíveis e eu tiro dúvida e tudo mais. Então, só mandar mensagem aí pra mim, que eu ajudo você. Não interessa se é concurso, se é vestibular, não interessa a banca, tá? Não importa a banca, só você falar pra mim qual é o concurso que você vai fazer, que eu vou te ajudar nisso aí, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Compartilha no grupo aí da sua turma, do seu grupo de estudos, sei lá, da sua família, quem vocês sabem que gostam de ver esse tipo de conteúdo, porque vai ajudar, porque isso aqui é um trabalho que eu faço que eu não ganho nada, né? Porque isso aqui é gratuito. Vocês podem ver que eu tenho poucos inscritos, eu não tenho muitas visualizações ainda, então eu não ganho nada aqui pra fazer isso pra vocês, mas eu faço porque eu sei que tem muita gente que realmente precisa disso aqui, e eu gosto, é uma coisa que eu gosto, eu faço por amor também. Então ajuda a titia e compartilha esse vídeo para que eu possa ter um maior engajamento nas minhas publicações, e que isso também me motiva a fazer mais coisa pra vocês, porque aí eu vejo que, poxa, eu tô ajudando alguém com o meu conteúdo, eu tô ajudando alguém, porque às vezes a gente faz as coisas, a gente não tem retorno, a gente fica assim, vou fazer pra que ninguém vê, vou fazer pra que ninguém liga, né? Então assim, eu sei que eu tô ajudando alguém, e eu sei que tem gente que assiste as minhas aulas também e não comenta, né? Eu já tive aluno que chegou pra mim, professor, eu vi sua aula, adorei, mas não comentou, não curtiu, eu nem sabia que o aluno tinha visto a minha aula. E aí eu fico, poxa, comenta lá, comenta o que você achou, né? Comenta algum conteúdo que você quer, comenta.
tá? Críticas sempre construtivas. Nada de chegar também aqui me xingando, pelo amor de Deus. Então, críticas sempre construtivas. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.